profissional bem experiente, trabalha também no mesmo ramo que a gente na política, você tem essa mesma paixão que a gente. Só que para o pessoal poder te conhecer um pouco mais, Fernando, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória profissional, como é que foi, começou. Vamos lá. Formado em jornalismo, me formei, Fred e Júnior, em 2000, no ano 2000, então já são aí 23 anos de formação, né? Comecei minha carreira jornalística na área de televisão, né? Comecei no Sistema Jornal do Comércio, na TV Jornal, onde mantenho grandes amigos até hoje, inclusive estive ontem visitando a redação do Sistema, Jornal do Comércio, que é uma gratidão muito grande pelo Sistema, até porque foi minha primeira casa, minha primeira experiência no jornalismo, né? Aí de lá a gente passou aí veio a Folha de Pernambuco, na época estava começando, né? Tive a oportunidade de fazer parte também da Folha. Teve outro jornal, tem um jornal Pinzon, que na época era impresso, era muito forte o Pinzon na região metropolitana, ainda hoje é forte, só que hoje é portal Pinzon. E na época o jornal circulava mesmo, então eu acabei acumulando, né? A TV Jornal e a Folha, junto com a edição, eu era editor-chefe do jornal Pinzon também, e era colunista lá. Então, assim, a gente tive uma bagagem de televisão, de portal, de impresso. Sou filho de radialista e nunca trabalhei em rádio. Impressionante, assim, porque não sei se era cobrança já, porque eu nasci dentro do rádio, cresci dentro do rádio. Meu pai fez história aqui, faleceu já, mas meu pai fez parte da época de ouro do rádio pernambucano e eu fui forjado no rádio. Então, 3, 4 anos de idade, já corria nos bastidores da Rádio Clube, da Rádio Jornal, enfim. E incrível, nunca trabalhei em rádio. De vez em quando fazia uns freela, que a gente estava no Sistema Jornal do Comércio, que é a Rádio Jornal, né? Então, de vez em quando a gente fazia um link aí com a Rádio Jornal, mas nunca fui de rádio. Eu acho que é uma cobrança que eu tenho dentro de mim ainda, de ainda não sou satisfeito completo na profissão enquanto eu não tenho a experiência do rádio. E a parte de comunicação corporativa, porque desde da época eu já fazia assessoria de imprensa paralelamente, vocês sabem mais do que ninguém, que não dá para viver só de jornalismo, a gente tem que se virar nos 30. E naquela época eu já cuidava de assessoria de imprensa. Depois tive a oportunidade de estagiar também na assessoria de imprensa dos Correios e Telégrafos, que na época era muito forte o Correio, né, ali na Guararapes, ainda é, na Guararapes. Foi a minha primeira experiência também, assessoria de imprensa. E me apaixonei por comunicação corporativa ali, sabe? E foi quando eu comecei a ampliar com clientes na área de entretenimento na época, porque antes de ser jornalista eu era da noite, eu era produtor cultural, musical, era muito envolvido. Isso da década de 90, tá? Enfim, desde os 14 anos que eu era envolvido com entretenimento, fui DJ, depois entrei como sócio de casas noturnas e o Recifolia veio em seguida. Então, quando me formei em jornalismo e entrei no mercado de jornalismo, eu já acumulava assessor de imprensa do entretenimento e sócio. Eu era sócio e ao mesmo tempo assessor de imprensa. Né? Era engraçado isso. Para se dividir, não era fácil. E assessor de imprensa tinha de eventos grandes, né? Porque o Recifolia era o maior carnaval fora da época do país. E isso foi uma escola muito grande, porque o Recifolia acabou puxando casas de outras casas de show, outros artistas, ele começou a assessorar a própria Ivete Sangalo, que estava começando carreira solo, Netinho, enfim, artistas de nome, né, da época, e isso deu a expertise da assessoria de comunicação. E aí a gente fundou a assessoria de imprensa, que na época não era a BBC Comunicação, tá? Pouca gente sabe disso, era a Made Brasil Comunicação, era eu e mais um estagiário. E a gente fazia tudo, né? Fazia clipagem, fazia produção, fazia assim. Começou em Olinda mesmo, não tinha, era uma salinha pequena, enfim. E depois de alguns anos é que a gente resolveu se mudar para o Recife e mudou de nome. Pouca gente sabe, mas o nome da BBC veio de numerologia, tá? Foi uma numerologia que surgiu. As coisas não estavam bem,
e não estava caminhando bem. E aí conheci um numerólogo que foi cliente nosso também, que até hoje é cliente da gente, que é Magno Franco. Eu acho que ele é um número um do mundo hoje em numerologia. Não mora mais no Brasil, mora em Portugal. É uma história incrível, a minha história com o Magno, porque ele caiu de paraquedas na minha vida pessoal e profissional, e na isso faz quase 20 anos, né? E quando ele puxou a numerologia, ele mostrou que estava tudo errado. Tudo errado. O nome da agência estava errado, o meu nome estava errado. Eu até brinquei com o Júnior. Júnior, é Fagundes com Z, porque foi numerologia também, porque o nome certo é Fagundes com S. Né? E na época ele disse, olha, você com esse nome vai para canto nenhum. Era engraçado, a numerologia e a astrologia eu acredito e não acreditava, eu era cético para isso, não acreditava em nada. Até que ele fez um choque lá sabe aquele choque assim que bota você na parede e diz, olha, né, o caminho é esse. Se você quiser seguir, siga. Se não, passar bem, né? E eu disse, rapaz, será que é isso mesmo? E mudei meu nome para Fernando Fagundes com Z e mudei a agência de e-mail de Brasil para a BBC Comunicação, que seria a ABC Comunicação. Eu já estava com esse nome para fazer. Só que a ABC era uma agência antiga que fechou e o nome já estava disponível para cadastrar, né? Só que aí o ABC, a numerologia da ABC não era igual a meio do Brasil. Ele só tem que botar uma letra a mais aí. Bote um B a mais, que vai dar o número 8, que é o número da comunicação. Enfim, é uma longa história. Se for explicar isso a vocês aqui, é mais uma hora de debate. Resumindo a história, ficou a BBC Comunicação e depois de 30 dias, a gente conquistou uma conta de um cliente que eu nunca conquistei na minha vida, com 30 dias de ABC. E eu senti não só a mudança na minha vida profissional, com a mudança do S para o Z, como também na mudança da agência. Impressionante essa questão da numerologia. A coisa foi fluindo, e depois que a BBC se tornou a BBC, aí começou a experiência da política, que eu estou até hoje. Na época, o então deputado federal Eduardo Campos era candidato ao governo de Pernambuco. Eu estava na TV Jornal ainda, estava na agência e estava na TV Jornal. E o nosso queridíssimo, que era secretário na época, deu um branco, daqui a pouco eu lembro, era o secretário de imprensa, me ligou e fez um convite para assumir a campanha do Eduardo ao governo. E eu não sabia nada de política, não gostava de política, era aquele jornalista que era avesso, vê como são as coisas. Não gostava de numerologia e não gostava de política. Era avesso à política. E Evaldo Costa, meu querido Evaldo, grande abraço, é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. E Evaldo disse, olha, eu só confio em você, tem que ser você para assumir, porque Eduardo vai ganhar. Eduardo tinha nem 5% das intenções de voto. Eu disse, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Tem que ser dedicação total, né? Porque campanha vocês sabem como é. Era pré-campanha, na verdade. A Raiz tinha falecido, eu tinha feito uma reportagem sobre a Raiz na TV Jornal, né? Porque a gente já estava acompanhando como jornalista a situação de saúde do Arraes. Então já tinha material, né? Um material grande, vasto do Miguel Arraes. E aí Evaldo disse, ó, tem que ser você e tal, e tal, e tal, não tem outro jornalista, né? Em confia no seu trabalho, você já tem uma expertise em televisão, porque tinha os guias eleitorais para ser feito. Aí vinha a equipe de Miguel Arraes, somar forças aqui em Pernambuco. Enfim, aí eu mergulhei, comecei a estudar o PSB, comecei a estudar Miguel Arraes, Eduardo Campos. Aí, enfim, me deu 2 dias para pensar e dar resposta. Aí, né, é desafio para a gente que é jornalista, uma coisa nova. Eu aceitei a proposta, me dediquei lá, fizemos um puta trabalho lá, comecei a gostar de política, comecei a ver, não é nem só gostar, comecei a ver que é através da política que a gente muda, não é? A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Comecei a ter uma visão mais crítica e diferente, um olhar diferente, porque quando você começa a entrar, entender um pouco da política, você começa a mudar um pouco o seu olhar. E eu mudei esse olhar, foi importante aquela experiência daquele momento. Entrei, fizemos um belíssimo trabalho, um trabalho elogiado, né? Tanto que a pré-campanha foi muito importante, a pré-campanha do Eduardo, né? Que projetou ele na sucessão do Arraes como sucessor nessa questão, né? Política. E aí entrou, aí você já sabe o resto da história, né? Eduardo foi eleito e depois disso aí a gente
teve uma conversa com o Vicente André Gomes, na época era vereador do Recife, fez uma proposta, aí fui para assessorar o Vicente André Gomes, o Vicente foi presidente da Câmara, assumimos a assessoria da Câmara Municipal do Recife, da presidência também. Depois veio enfim, aí veio Rinaldo Júnior, e a gente faz um belíssimo trabalho também, e a experiência com prefeitura também é fundamental, né? A prefeitura de Caruaru faz um trabalho belíssimo, a prefeitura de Itapsuma e outras prefeituras que a gente começou a fazer um trabalho de consultoria e de atendimento via BBC Comunicação também, né? E aí criou-se esse lastro aí da expertise da política, que aí foi quando conheci meu amigo Júnior também, e você, Fred, o trabalho belíssimo que vocês fazem também, e essa questão da experiência do legislativo, do executivo, né? São searas diferentes, são poderes diferentes, e a gente acaba aprendendo um pouco aqui, um pouco ali. A política, acho que é um aprendizado constante, ninguém é sabedor de tudo. Mente esse que diz que sabe tudo de política, porque política, o próprio Marco Marcel já dizia, aquela frase antiga, famosa, que é uma nuvem que muda cada minuto. Política é isso, ela muda constantemente, e a gente aprende, né? Cada eleição é um aprendizado, cada experiência na política é um aprendizado, cada gestor da política que você conhece, que você se relaciona, você tem um aprendizado grande. E temos grandes nomes na política brasileira, né? Temos grandes nomes, grandes políticos. Eu acredito na política, acredito na mudança da nossa sociedade através da política, e é isso. Enfim, aí veio a BBC Comunicação, eu falei um pouco da política, só para vocês entenderem um pouco, e a gente, hoje, a agência está há 23 anos no mercado, 24 anos, aí veio aquela expertise de entretenimento, depois a política, como contei a vocês, daí depois veio o movimento sindical, a gente começou a assessorar a força sindical, e da força sindical veio os outros sindicatos também, não é? Hoje a gente assessora mais de 10 sindicatos de grande relevância. Aprendi muito no movimento sindical também, porque são sindicatos que representam categorias relevantes para a nossa sociedade, sabe? E veio o mercado corporativo também, indústrias, artistas, clínicas, a área de saúde, que a gente tem um trabalho muito forte na área de saúde também, é importante. Foi uma experiência também diferente essa área de saúde. A gente acaba também aprendendo muita coisa. E o forte, que é o relacionamento com a imprensa, eu acho que é fundamental. E a agência, com o tempo, não pode ficar só na assessoria de imprensa, e hoje é uma agência 360, hoje a BBC ela atende a parte de publicidade, a parte de marketing, marketing digital, tráfego pago, enfim, a gente vai se reinventando e acompanhando as mudanças do mercado. Acho que deu para fazer um pouco aqui um resumo para vocês, né? Mas assim, aprendizado é constante, acho que a gente aprende todos os dias, aprende com vocês aí que fazem trabalho belíssimo, aprende com nossos estagiários, com nossos funcionários, com os nossos parceiros e clientes. Eu costumo dizer que sou um eterno aprendiz e quero morrer velhinho sendo um eterno aprendiz. A gente não sabe de nada.